Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Graça e paz, igreja. Pessoal da igreja com a paz do Senhor. Dá um frio subir aqui. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aí pela vida do meu pastor. Minha pastora Lília não está aqui, né, hoje. Agradeço pela confiança e da igreja. E eis-me aqui, Senhor. Amados, sem muitas delongas, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis 17. Glória a Deus. A partir do 8. Glória a Jesus. 1 Reis. Semana passada eu estava na última aulinha da salinha das crianças. Nós encerramos. Por enquanto, tá, amada igreja, nós estamos em recesso, a salinha, não temos... A gente vai estar avisando aí em janeiro, a pastora vai estar avisando. Por enquanto, nós não estamos tendo sala. E eu queria pedir também que não deixasse as crianças subir, porque elas sozinhas lá em cima, a gente fica preocupado, né? Então, por enquanto, tá bom? A gente volta em janeiro, a pastora vai estar avisando. E aí, semana passada, na última aula, eu lá em cima... esperando as crianças subir, veio essa palavra à minha mente. Aí eu falei assim, Deus, é para falar com as crianças? Aí Deus, não, é para falar com a igreja, é para falar com a igreja. Então, eis-me aqui. Amém, amados, eu vou ler aqui, tá? Esqueci. Glória a Deus. Um dia eu me acostumo. Glória a Jesus. Elias e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos. Vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comer-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e fazes o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Glória a Deus. Lembrei do testemunho do irmão. Amém. Pode sentar, igreja. Glória a Jesus. Amados, é forte, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela vem de uma forma tremenda, balançando as nossas estruturas, né? Quantas vezes eu já ouvi essa palavra, mas Deus quis falar comigo e falar com a igreja. Irmãos, eu estou compartilhando a palavra do Senhor. Não sou especialista, sou uma serva de Deus, tá? Glória a Deus. Então vamos compartilhar essa palavra de Deus. Amados, o povo estava passando por uma grande seca, porque Elias tinha orado ao Senhor, e por consequência da desobediência, da dureza do coração do povo de Israel, Elias orou e a chuva cessou, o orvalho cessou, estava em seca, o tempo todo em seca, e só ia voltar a chuva quando Elias orasse de novo. Então o povo estava passando
escassez, sem água. E sem água, consequentemente, começa toda uma cadeia, né? A água é vida, que traz vida. E sem a água começa toda uma cadeia aí de problemas, de escassez, de alimento, enfim. Então o povo estava passando por essa fase. Lá no reinado de Acabe, né, pastores? Acabe, o povo endureceu o coração e começaram a adorar a ídolos. Então Elias orou e aconteceu isso aí. E Elias, antes de Deus falar com ele estava sendo sustentado por covos. E aí tinha um riacho que Elias bebia água, só que o riacho secou. O riacho secou e agora Deus fala com Elias aqui no versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor e diz: dispõe-te, levanta e vai lá, que uma viúva vai te sustentar. E aí, amados, eu fiquei pensando nessa palavra e como Deus usa o improvável, como Deus usa aquilo que ninguém dá nada. Uma viúva, mulher viúva, né? Não tinha nenhuma credibilidade, não tinha perspectiva nenhuma, era desprezada, estava praticamente condenada à morte por fome, né? Não tinha nem recurso nenhum. Tanto que a palavra diz aqui que ela tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela ia preparar aquela última alimentação e ia morrer, esperar a morte chegar. E Deus levanta quem? Manda quem sustentar o profeta Elias? A viúva. Olha como é que Deus faz, né? Ele usa o improvável. E aí veio aqui o tema da minha mensagem. Deixa eu procurar aqui que eu não sou muito organizada, tá? Glória a Jesus. Tá ali, irmãos. Não menospreze o que você tem. Não menospreze o que você tem. E aí o tópico 1 fala assim: sorria, você está sendo filmado. Todo mundo conhece isso aí, né? Sorria, igreja, você está sendo filmado. Mas não é filmado só pela câmera. Aqui tem câmera, né, pastor? Não é pela câmera não, viu? É por Deus. Deus estava vendo aquela viúva. Deus estava contemplando o sofrimento dela. Com certeza, irmãos, ela colocou na presença do Senhor. Com certeza. Ela mesmo falando que estava só esperando fazer aquela última alimentação e morrer. Mas eu sei que lá no fundo, ela estava esperando alguma coisa acontecer. Sabe quando você coloca na presença de Deus algo? E aí as coisas não acontecem. Mas até no último suspiro, você mesmo fingindo que não vai acontecer, parece que você já começa a se consolar que não vai acontecer. Mas aí tem aquele estralo, né? Aconteceu que o milagre dessa viúva chegou. E Deus resolveu usar essa viúva. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus. Então, amados, aquela viúva desprezada, sem perspectiva diante da sociedade, já quase conformada com a situação, foi usada por Deus. Ela foi um instrumento nas mãos do Senhor. Ela foi abençoada. Ela foi escolhida. E aí, irmãos, eu quero trazer para nós. Quantas vezes nós nos sentimos desse jeito, desse jeitinho, sem nenhuma perspectiva, um problema tão grande, uma situação tão difícil, que você olha e não vê solução. Mas, amados, Deus está te filmando. Se você está colocando na presença de Deus, Ele está te vendo. E Ele vai usar a tua situação para abençoar o outro e você vai ser abençoado. É assim que Deus faz. Então, amados, não se desespere. Se coloque na posição. Fique atento à voz do Senhor. Fique atento no que você está ouvindo, porque Deus vai fazer algo na sua vida e na minha vida. Eu creio. Não se sinta, não tem jeito. Não se sinta, eu não sei. Aqui essa viúva, né, sem nenhuma perspectiva. Mulher, viúva, sem recurso. Qual o futuro dessa mulher? Muitas vezes se fala assim: eu não tenho recurso, eu não tenho estudo, eu não tenho a sabedoria que fulano tem, eu não tenho o dinheiro, eu não tenho aquele carro para fazer isso, eu não tenho o dinheiro para fazer a obra. Irmãos, Deus usa o que você tem. Cuidado, Ele está de olho em você. Amém?
Glória a Deus. E o ponto 2 fala assim. Eu dei um spoiler já, né? O ponto 2. O seu pouco é o muito que Deus vai usar para manifestar o seu poder. O seu pouquinho é o muito. É muito para Deus. É o muito que Deus vai usar. Só basta do seu pouquinho para Deus usar, para fazer, para manifestar o poder dele na sua vida. A primeira coisa que a mulher falou, quando o profeta falou com ela, foi assim, vamos lá na palavra do Senhor. Vamos voltar aqui na palavra de Deus. Nada tem um cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. A primeira coisa que ela falou para o profeta foi isso. Não tenho nada. Mas é esse pouquinho que Deus precisava para manifestar a sua glória, para fazer o milagre, para fazer o milagre na vida daquela mulher. Ela não sabia, mas ela estava sendo abençoada. Deus, com certeza, moveu Elias, tirou Elias de lá, porque Elias poderia ir para qualquer lugar. Elias estava sendo sustentado por pássaro, Elias podia ir para qualquer outro lugar, mas Deus escolheu ela. Deus escolheu ela, amados. E então a primeira coisa que ela falou foi isso. E a primeira coisa quando Deus nos envia para fazer algo, é a gente colocar a desculpa, né? Ah, Senhor, não porque como eu falei no primeiro tópico, porque eu não tenho capacidade. Gente, para dar desculpa tem muita desculpa. Para a gente dar desculpa para não fazer algo, tem muita coisa. Mas Deus está vendo o que você tem. E Ele não perguntou o que você não tem, perguntou o que você tem, né? O que ela tinha? Ela falou. Ele falou que ela fazer um pão e ela disse que só tinha isso. Nós temos o hábito de falar o que a gente não tem. E a gente esquece o que a gente tem. A gente frisa muito, engrandece muito o que a gente não tem. Que ela poderia dar qualquer desculpa, ela falou que não tem. E realmente ela não tinha. Mas Deus não está preocupado com isso. Porque Ele usa isso, é só um pretexto para manifestar o milagre na vida daquela viúva. Amém, irmãos? Então ficamos atentos a isso também. Quando Deus nos chamar, né, para fazer algo, porque Ele já nos conhece. É Ele que capacita. É Ele que nos escolhe. Ela foi escolhida. Nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos, irmãos. E é o Senhor que traz a capacidade. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor. É o Senhor que nos dá entendimento. É o Senhor que fala. A palavra não vem de qualquer forma. É o Senhor que fala. É o Senhor que ministra. É Ele que faz. Então nós precisamos estar atentos e prontos a fazer. Prontos aí. Irmãos, mas aqui dá um calor. Não é fácil estar aqui em cima não, viu? Não é mesmo. Glória a Deus. Aí ela fala, nada tem um cozido, há somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E aí a pergunta que eu falo para vocês, igreja, e para mim, o que você tem aí? Quando Deus te ordenar a fazer a sua obra, o que você diz? Há somente um pouco de tempo, Senhor, eu trabalho muito, né? Há somente um pouco de dinheiro, Senhor. Ah, não, Deus, há somente um carro, o carro vive quebrando. Lembra do Fusca do pastor? Ah, Deus, há somente... Eu só tenho 1 hora no dia, eu só tenho 10 minutos, né? Então é isso aí, irmãos. Vamos pensar sobre isso. Pense aí no seu coração o que você tem para Deus usar e manifestar o seu milagre. Agora, nós vamos parar de falar para Deus o que a gente, né? O que eu só tenho isso e vou falar para Deus. Eu vou pensar para Deus aqui o que eu tenho que Deus pode usar para manifestar o milagre na minha vida e na vida do outro. Você, igreja, vai parar de falar para Deus que você só tem isso e vai pensar agora o que você tem. Em nome do Senhor Jesus. Para a partir do que você tem, Deus fazer um milagre na sua vida. Amém? Vamos profetizar em nome do Senhor Jesus. Amados, o tópico 3 fala:
A obediência antecede o milagre. Glória a Deus. Vocês entenderam? A obediência antecede o milagre. A obediência vem antes do milagre. Gente, ela só tinha um punhado de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Ela ia fazer um bolo, ela ia dar para o filho, ia comer e ia morrer. Chega um profeta e fala para ela, vai buscar água. Ela vai buscar água. Quando ela está indo, ei, traz um pão na sua mão para mim também. Aí ela fala, dá o discurso dela, tal, que não tinha. E ele fala, faz, primeiro traz para mim, depois você volta e faz para você e para o seu filho. E aí ele lança a palavra, né? Porque assim diz o Deus de Israel, que da tua panela a farinha não acabará, e da tua botija o azeite não faltará. Irmãos, o que ela fez? Ela foi e fez o bolo e deu para o profeta. Ela obedeceu. Ela foi fiel, amados. Olha como Deus trabalha. Deus trabalha com as primícias. Fidelidade. Fidelidade. O irmão falou sobre fidelidade um pouco aqui no início. Fidelidade. Ela foi fiel e ela cumpriu. Ela mesmo não tendo, ela foi, pegou, fez primeiro o profeta, obedeceu. Depois ela voltou e aí ela foi viver o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Mas ela foi obediente, irmãos. Sabe por quê? A fidelidade é comigo, é com vocês. Mas a quantidade, irmãos, é com Deus. A fidelidade depende de mim. Mas a quantidade, a multiplicação, o milagre é com Ele. Ela foi fiel, amados. Ela foi lá e fez, e ela deu a primícia para o profeta, o homem de Deus, que estava representando Deus ali. Deus usou Elias para falar com ela. Ela foi fiel e ela foi abençoada. Porque, irmãos, não faltou. Enquanto a chuva não voltou, não faltou comida para aquela mulher. Não faltou comida para o profeta, não faltou comida para o filho dela. Nenhum deles morreram, porque Deus estava cuidando. Mas ela, irmãos, ela foi instrumento, ela foi obediente. Mesmo no início, ela falando que não tinha nada, mas ela percebeu o que Deus estava fazendo com ela. Ela percebeu o toque do Senhor e ela foi obediente, ela deu as primícias para Deus. E ela foi fiel e Deus fez um milagre na vida dela. Amados, que nós possamos pensar sobre isso. Primeiro nas nossas desculpas. Apresentar a Deus o que eu não tenho. Eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade, eu não tenho carro. Eu vejo irmãos aí vindo a pé, às vezes pegando chuva. O irmão aqui, Carlos, com a sogra. Poderia falar, não vou não. A gente usa desculpa mesmo. Mas não. Vamos agora mudar o nosso contexto. Vamos mudar a nossa forma de falar. Eu vou, Senhor. Porque se essa mulher não tivesse a disponibilidade no seu coração de fazer esse bolo para o profeta e obedecer o que o profeta estava falando, irmãos, com certeza o Senhor tinha escolhido outra pessoa. E a vida dela mudou. E se você continuar lendo esse livro, você vai ver que o filho dela foi ressuscitado e muita coisa aconteceu para frente. Porque ela deu espaço para Deus usar. Deus quer usar o seu pouco mesmo, porque o milagre pertence a Ele. Deus quer usar a sua oferta, é a pouco que você tem. É Deus que vai multiplicar. É o seu tempo pouco, é Deus que vai multiplicar. Mas se disponibilize, irmãos. Como eu, mesmo com medo, mesmo nervosa, correndo a semana toda, meu Deus, que correria. Quem é comerciante sabe, né? Essas 2 últimas semanas, todo mundo deixa para fazer tudo no último minuto. E chega e compra e quer que eu entregue logo. Gente, foi uma loucura, tá sendo, graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas não está sendo fácil a correria. Mas eu digo, Senhor, é esse tempo que eu tenho. É esse tempo que eu tenho, eu vou te buscar. Se o pastor me escalou, então eu vou cumprir, Senhor. Eu vou fazer a tua vontade. Irmãos, faça isso. O mais pertence a Deus. Se coloque à disposição do Senhor. Não dê suas desculpas. Amém? Vamos mudar o nosso discurso. O pastor vai lançar aqui uma campanha, vai construir o templo do Senhor. Nós não vamos falar, Senhor, não, pastor, eu tenho só um pouquinho, eu ganho um salário mínimo. Eu ganho um pouquinho, não dá para tirar. Não, irmãos, Deus não está, é a quantidade.
Isso é com Deus. A multiplicação é com Deus. Você só precisa ser fiel. Só isso. A fidelidade é comigo e com você. Mas a multiplicação, o milagre, aí é com Ele. Faça a sua parte, amados. Faça somente a sua parte. Deus vai te honrar. E não vai faltar. Não vai faltar, irmão Léo. Deus honrou o irmão Léo. Deus honrou aqui essa viúva. E Deus também vai me honrar e vai te honrar. Não vai faltar. Os 20 reais ficou, não ficou, irmão? E Deus multiplicou e multiplicou e está multiplicando. E está só começando, irmão. Só começando. O azeite, irmão, aqui conclui aqui, falando aqui na palavra do Senhor, no verso 16. Que da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Segundo a palavra do Senhor, não vai faltar comida na sua mesa. Segundo a palavra do Senhor, não vai faltar emprego. Deus vai abrir portas. Deus vai abrir portas, irmãos, em tudo que você passar. Em tudo que eu passar, eu preciso entender o que Deus quer me ensinar. Porque quando Ele fecha uma porta, Ele quer abrir uma melhor. Ele quer nos preparar a algo. Ele quer fazer em nossa vida. Porque às vezes a gente fica tão ocupado, tão cheio de si mesmo, que a gente não escuta. Está muito preocupado, está muito ocupado. Então Deus fecha aqui, a gente dá uma pausa e aí o Senhor faz. O Senhor faz. Então, irmão, não pergunte por que não, viu? Só fala assim, Senhor, o que você quer me ensinar com isso? Está passando uma prova? O que você quer me ensinar, Senhor? Me ensina aí. Me ensina. E eu sei que Ele vai. Você está passando. Você não fica na prova. Porque o teu Deus é o Deus de Israel. É o Deus que cumpre a palavra. Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpriu a palavra aqui com essa viúva. Tudo se cumpriu segundo a palavra de Deus através do profeta. Quando vou receber a palavra de Deus, Deus cumpre a palavra. Então, amém, pastor? Pastor, amém, pastor? Eu vou concluir, amados, porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Tá? 3 tópicozinhos. Não dê mais desculpa, tá? Não se preocupe com a quantidade, porque isso é com Deus. Somente seja fiel. O milagre, a quantidade, isso é com Deus. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.